E aí, Gus aqui. Hoje vou trazer um tema bem interessante aqui para trocar uma ideia na moralzinha. Mas antes, ó, eu tô aqui no Parque Barigui, em Curitiba. Um dos parques mais tradicionais aqui da cidade, bem gostoso aqui esse lugar. Tem várias lagoas aqui, tem patos, tem capivaras e etc. Bem legal passear aqui. Hoje é um dia bonito de sol aqui, o que é raro em Curitiba. Então vamos aproveitar para trocar uma ideinha aqui com vocês. E o negócio é o seguinte, galera. O tema de hoje é: não pule as categorias de base da programação. E aí, qual que é a ideia, né? A gente vai tendo aí revoluções tecnológicas, as coisas vão mudando, vão aparecendo coisas novas o tempo todo, né? Isso é muito bom para a nossa área, porque vão aparecendo coisas novas, vão aparecendo oportunidades novas. Nossa carreira ela é muito dinâmica e isso é super importante e engajante. Só que daí tem alguns problemas que vêm com relação a isso, assim, sabe? Que é o famoso pular etapa. E eu tenho visto bastante isso, assim, sabe? E aí por isso que eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com você, que está aí trilhando seus caminhos para ter uma carreira legal em tecnologia, ou já é da área de tecnologia e me segue aí, ouve um pouco daquilo que eu falo. Ó, inclusive, ó, uma capivara ali, ó, tomando seu banho de sol matinal. Então, o que que acontece? A nossa tendência é sempre tender para o mais fácil, né? Para o mínimo esforço possível para conseguir alguma coisa. E isso é um problema quando você pensa em carreira, velho. Então, assim, se você está olhando a longo prazo, isso é necessariamente um problema, porque as coisas que são sólidas, elas normalmente demoram um pouco mais para você conquistar. E se você pula algumas etapas, você está hackeando, vamos dizer assim, o sistema. Essa conta vai chegar em algum momento para você e isso não vai ser legal. Então é importante que você tenha consciência de que não existe atalho dentro da área de tecnologia. Você precisa passar por algumas situações, você precisa ter algumas vivências dentro aí da sua carreira para entender algumas coisas e evoluir de certa forma. Eu inclusive falei sobre esse tema recentemente no Meetup aqui em Curitiba da CodeCon. Então, falei assim, falei aí para um grupo de pessoas e tal, foi bem legal, foi uma construção bem legal ali que a gente teve de pensamento sobre isso. Falei, vou compartilhar também com a minha galera aqui do YouTube. Quando você ouve falar sobre categorias de base, o que que vem na sua cabeça, cara? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Normalmente é futebol, né? A gente está no país do futebol. O futebol ele é enraizado na nossa cultura. E mesmo que você não manje de futebol, ou se você odeie futebol, né? Você sabe muita coisa do futebol, porque isso faz parte da nossa cultura em geral, cara. E as categorias de base nada mais são do que a formação dos atletas. Então, os meninos ali que querem aprender jogar bola e tal, que querem trilhar esse caminho para um dia, futuramente, né, conseguir virar profissional, entrar num clube de grande porte e tudo mais, eles começam por aí. Então ali em volta de 10, 11 anos de idade, eles fazem ali a famosa peneira. Então eles já participam ali de um processo seletivo violentíssimo, né, porque tem muita gente que quer ser jogador de futebol. E aí entram em algum clube para poder fazer as categorias de base. Depois que começa, é claro que a grande maioria dos meninos ali, dos atletas, né, que começam, eles não conseguem virar profissionais, né, porque é muita gente. Mas eles passam ali por uma base, por uma formação básica, por fundamentos do futebol. E o que eles vão aprender ali por anos, né?
Então ali desde os 10 até 17 anos, 16, né? Dependendo aí, a gente tem o caso do Endrick, do Palmeiras, né? Maldito time. Mas, enfim, um dos jogadores aí futuros, craques da seleção brasileira e do futebol brasileiro. Ali com 16, 17 anos é que começa a ter a oportunidade de ter uma vaga no time titular, de virar profissional e seguir a sua carreira ali mesmo. Então até aí eles passam por categoria de base, que vão ser ali os fundamentos do futebol. Então a gente pode falar o seguinte: vamos trabalhar ali, vamos aprender a utilizar passe, cabeceio, trabalho em equipe, porque o futebol ele vai ter ali 3 grandes grupos de habilidades, né? É assim como quase todos os esportes, na verdade. Você vai ter ali as habilidades que são individuais, onde você depende só de você para conseguir. Então, habilidades técnicas, né? Que em tecnologia a gente chama de hard skills. A gente vai ter as habilidades sociocomportamentais, porque para você ser um jogador de futebol bem sucedido, você precisa ter controle sobre a sua mente, você precisa ter persistência, você precisa ter várias habilidades que não são habilidades técnicas, mas que são importantes ali para a sua carreira também. Resiliência, né? Imagina só, cara, você pode ser ali o melhor atleta do mundo, tecnicamente, mas se você chega num jogo imagina, com 80 mil pessoas assistindo, ali presencialmente no estádio, mais não sei quantas milhões de pessoas assistindo em casa pela televisão, e o adversário te xingando, te batendo e tal, e você está numa pressão danada, a sua cabeça é onde conta, né? Então você precisa ter um controle mental muito grande também. Então não é só a parte técnica que você precisa saber, não é só bater na bola bem e tal. E também você tem a parte coletiva. Então o futebol é um esporte coletivo, onde você precisa necessariamente trabalhar com seus colegas ali, seu grupo, né? E aí isso envolve o que, cara? Liderança, isso vai envolver também trabalho em equipe, então você vai treinar ali muito jogadas ensaiadas, onde você vai precisar de outras pessoas. E é um time, literalmente é um time, onde cada um vai ter ali um papel fundamental dentro de uma estratégia liderada pelo técnico. Então tudo isso é um monte de coisas, um monte de habilidades que você precisa se desenvolver durante ali a sua formação básica, que é ali as categorias de base, para chegar no profissional e conseguir usufruir dos benefícios de ter passado para a categoria de base. E todos os jogadores passam por categoria de base, cara. Ronaldinho Gaúcho passou por categoria de base, inclusive a maioria passa por futsal também. Então é um esporte um pouco, é bem parecido, mas é diferente. Então eles aprendem ali coisas diferentes, em esportes diferentes, que vão complementar para na hora que eles chegarem a ser profissionais mesmo, isso fazer muita diferença. Ronaldo Fenômeno, o Pelé fez categoria de base. Então assim, são raríssimas exceções de profissionais, jogadores de futebol profissionais que não fizeram categoria de base, mas são raríssimos os casos. Eles não pulam essa etapa. E por quê? Porque ali eles vão aprender a base fundamental do esporte. E o mais legal, o que eu queria frisar aqui, que esse é o ponto principal aqui da minha fala, é: os fundamentos não são as habilidades para iniciante, cara. Não tem a ver com isso. Você falar assim, não, são os fundamentos, então é só para quem está começando. Eu não estou começando, então eu não preciso dessas habilidades. Não, não é bem assim, não. Você precisa sim. Essas questões fundamentais, elas não são para quem está começando, e sim questões fundamentais. São fundamentos. Olha que legal aqui, eu estou passando por um... Espero que eles não me ataquem aqui neste momento. Um monte de pato aqui, de gansos.
essas habilidades fundamentais, elas são desenvolvidas e são aprimoradas todo santo dia, cara, para um jogador profissional. Todo dia. O Messi, o Cristiano Ronaldo, todos esses jogadores, os melhores jogadores do mundo, os piores jogadores do mundo, todos os jogadores no mundo, cara, treinam fundamentos todos os dias. Todo dia o LeBron James, ele arremessa 1000 vezes. Imagina você virar para ele e falar assim, mano, você precisa fazer um arremesso. Ele fala assim, cara, eu sou o atleta profissional de basquete que mais fez pontos na história. Eu não preciso mais arremessar, eu já sei arremessar. Esse cara já sabe arremessar. Mas não tem a ver com saber ou não, e sim você aprimorar aquela habilidade. E esse aprimoramento, ele é infinito, cara. Você sempre consegue melhorar aquela sua habilidade. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria frisar é: todo atleta profissional de alto rendimento, ele faz categoria de base. Na categoria de base, ele vai aprender os fundamentos e vai desenvolver os fundamentos no decorrer da sua carreira. O segundo ponto é que essa base fundamental, esses fundamentos, eles não são apenas para iniciantes, eles são para todos. Todo mundo trabalha fundamentos. E não só no esporte, cara. A gente pode trilhar aí e fazer um exemplo de, por exemplo, chefes de cozinha. Os chefes de cozinha, eles já sabem cozinhar, eles já fazem isso há anos, mas eles continuam aprimorando fundamentos ali de tempero, de temperatura da panela, do tempo que vai ficar cozinhando, sei lá o que eles fazem. Mas tem ali fundamentos. Cantores têm fundamentos de música, jogadores de futebol têm os fundamentos ali do esporte, pintores têm os fundamentos ali das tintas, de como é que faz ali as habilidades para poder desenhar, para fazer uma pintura legal e tal. E aí, o que acontece com o desenvolvedor? Essa raça única fala assim, eu não preciso de fundamentos, cara. Eu já aprendi. Eu já sei programar. Eu não preciso mais. Né? Eu já passei ali pela minha faculdade. Eu já fiz o meu curso introdutório ali e tal. Eu já aprendi a fazer laço de repetição. Eu já aprendi lógica de programação. Eu já sei algoritmos. Eu já sei utilizar API. Eu já sei banco de dados. Acabou, eu não preciso nunca mais ver essas bases, cara. Vamos para o próximo nível. Vamos para o que interessa. Essa frase é extremamente perigosa. Vamos para o que interessa. O que é que interessa, cara? Aí voltando lá no começo, de que a inovação tecnológica é ótima, mas ela é um perigo para essas coisas. E por quê? Porque o novo é muito mais sexy do que o velho. Por que o pessoal fala tanto mal de Java, cara? Ou zoa Java e fala de Java, sacaneia Java e tal. Porque Java é velho, cara. Já está há muitos anos aí. Aí o pessoal quer o quê? Quer React, quer Vue, quer não sei o quê. Esses frameworks novos que vão aparecendo, é isso que o pessoal quer, porque é mais bonito, é mais sexy. Ah, é mais novo, então vão para isso e tal. E aí já quer ir direto para essas tecnologias, pulando as categorias de base. E aí é que mora o problema principal, cara. Quando o desenvolvedor ele desenvolve ali a soberba de virar e falar assim, não, eu não preciso mais de fundamentos, eu já aprendi, vamos para o que interessa, ele normalmente se ferra. Porque aí ele vai cair numa situação onde ele vai tentar ficar ali vamos dizer assim, na crista da onda da tecnologia e vai se esquecer da base fundamental, cara. O jogador de futebol que pula as categorias de base, ele vai se ferrar.
em algum momento. Ele vai ter dificuldade porque os outros eles já passaram pelas categorias de base e aí ele vai ter que voltar para correr atrás do prejuízo. Essa conta, ela chega necessariamente. Não tem como você fugir. Bom, se você pula as categorias de base da programação, fala assim, não, vamos pro que interessa logo. Pô, ficar fazendo esses exercíciozinhos aqui de array, cara. Esse monte de array, o professor me mandou aqui uma puta de uma lista gigantesca de exercícios de array para fazer ordenação de número. Aí tem esses exemplinhos aqui do nada, paia e não sei o que. Deixa eu pular esse bagulho, vamos pro que interessa, né? Sempre vem assim, vamos pro que interessa. Vamos logo para a parte visual, vamos criar logo o nosso site. Você não precisa aprender nada de Unix, você não precisa aprender nada de prompt de comando, você não precisa aprender nada de gestão de memória, você não precisa aprender nada de sistemas operacionais, você não precisa de nada disso, cara, de arquitetura de computadores. Vamos pular, vamos para a parte que interessa. Eu não preciso saber nada de redes de computadores, de infraestrutura, nada. Vamos para a programação, vamos programar, vamos para o que interessa. Vamos pular as categorias de base. E aí quando a gente fala sobre treinamento, que você tem que treinar e tal, igual eu tava falando, né? O LeBron treina todo dia, cara. Todo dia ele treina. O Messi treina todo dia. Não tem essa. O cara já sabe fazer o que ele tem que fazer, mas ele continua treinando. Por que ele continua treinando? Porque precisa, cara. Os fundamentos, eles são fundamentais. Você precisa fazer isso. Não dá para pular essa parte. Mas aí vem o que eu chamo de espírito suíno. O espírito suíno, ele reina em nossos cérebros constantemente. E o espírito suíno, ele tem um objetivo, que é o quê? Ao invés de eu assumir que eu estou errado, eu arrumo uma desculpa lixo para poder justificar o meu erro. E aí qual que é o espírito suíno nessa situação? Fala assim, mas e o Romário, cara? E o Romário? O Romário não treinava, o Romário não fazia nada, chegava lá, fazia gol e resolvia. Aí, ó, tá vendo? Aí é o espírito suíno tentando justificar o porquê que você não precisa treinar. Você não precisa desenvolver as suas habilidades, os seus fundamentos. Aí duas coisas. Primeiro, que isso é uma absoluta mentira. Já tem aí, você só precisa procurar, só você querer procurar. Vários vídeos, inclusive, do próprio Romário falando que ele treinava sim, cara. Ele treinava específico para a função dele, mas ele treinava, não tem como não treinar. Um atleta profissional, ele tem que treinar, até por questões físicas ali do corpo dele. Então ele treinava sim. E segundo ponto, você está falando, cara, você está usando como um exemplo de um cara absolutamente fora da curva para poder justificar e colocar como regra. Isso é bizarro, isso é tosco. Ele foi o melhor jogador do mundo, ganhou a Copa do Mundo, cara. Porra, é o Romário, mano. Foi artilheiro em tudo quanto é time que ele jogou. Ele é uma exceção à regra, mano. Não usa isso como argumento. É igual aquele argumento assim, não preciso fazer faculdade porque o Steve Jobs, o Bill Gates, eles não fizeram faculdade. Porra, cara. Não preciso dessa base. Eu já posso ser um milionário, um bilionário, abrir a minha empresa, ter ali a minha história construída sem ter faculdade e tal, porque o Steve Jobs... Cara, primeiro, eles fizeram faculdade, eles não terminaram. Bill Gates, por exemplo, fez em Harvard. E você, tá fazendo aonde? Né? É o famoso gênio com J, cara. Você fala assim, não, eu sou gênio. Eu sou dev sênior de 2 anos. Eu sou gênio. Né? Um monte de exemplo aqui que eu usei, isso aqui tudo é lixo. Não precisa de nada disso. Eu sou sênior de 2 anos, eu eu sei fazer tudo aqui, não preciso aprender nada, não preciso, já vou logo pro que interessa, já vou ganhar dinheiro e um abraço, cara. Beleza, segue aí a sua vida, cara. E assim, a gente passou aqui por uma etapa
da história, né, principalmente por causa da pandemia e tal, de que apareceu muitas oportunidades na área de tecnologia e isso proporcionou você entrar na área um pouco mais rápido, de uma forma um pouco mais fácil, né, porque você estava com muita demanda. Isso atrapalhou muita gente, cara. Agora a conta vem. Então, para você que entrou aí pelo React, como Dev Front, né, em alguma empresa, agora você não sabe os fundamentos da computação, você só fez um bootcamp lá que você aprendeu a fazer um site, entrou numa empresa e agora? E os fundamentos, cara, da computação? A conta vem, mano. Mesma coisa inteligência artificial, você tem os fundamentos. A inteligência artificial é muito antiga, cara. É tudo fundamento. Fundamento que você aprende em cursos aí de graduação, principalmente na área de ciência da computação, você vai aprender esses fundamentos de inteligência artificial. E que inclusive não é você aprender a utilizar o chat GPT. Isso qualquer babuíno consegue. Pular as categorias de base é um erro gigante, absurdamente gigante. Então toma cuidado com isso. Você consegue entrar no mercado mais rápido, sim, se você ir direto para as tecnologias que o pessoal está usando, que está aí na crista da onda, você consegue. Mas e depois, cara? Depois? Você não quer ter uma carreira bacana? Se você for pensar em carreira, ou seja, a longo prazo, né, por anos que você vai trabalhar ali e tal, você precisa pensar em outras coisas, você precisa ter a base, cara. E a computação é legal que a base da computação ela é a mesma há décadas. O que você precisa é querer aprender e ir atrás e se desenvolver, sabe? Não pular essas etapas. O foguete, para usar um exemplo aqui, ele sobe. Ele não sobe, ele não pula etapas. Ele vai centímetro por centímetro subindo. E vai, e vai, e vai, e vai. Depois ele tem aquelas etapas que ele vai fazendo de soltar os pedaços lá, eu não sei como é que funciona. Mas ele sobe, degrau por degrau. Ele não pula etapa. Não pule etapa, cara. Se você se abraçar aí com os fundamentos da computação, e fundamentos envolve redes de computadores, sistemas operacionais, que vai envolver aí várias coisas, como por exemplo, gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, a base de lógica de programação que você não aprende. Lógica de programação não é uma coisa que você aprende. Você nunca vai aprender, falar assim, ah não, agora eu sei. Não é uma habilidade, você sabe ou não. Lógica de programação é uma habilidade que você aprimora constantemente, infinitamente. Então continua aprimorando, continua fazendo exercício de lógica. O cérebro é um músculo, cara, você precisa estar incentivando ele a pensar. Então não ignore, por exemplo, os exercícios do HackerRank, do Code Wars, dessas plataformas aí que inclusive são gratuitas. Coloca aí como meta fazer um que seja, fazer um exercício de lógica por dia, para você exercitar aí o seu cérebro. Você com certeza vai ser um dev melhor se você fizer isso. Não pular as bases da programação, cara. Não pula a categoria de base, não pula fundamentos. Você precisa treinar fundamentos constantemente. O que mais? Banco de dados. Você precisa saber de banco de dados, cara. Independente se você é front, back, você precisa ter fundamentos de banco de dados. Aí assim, fala assim, não precisa não. Olha o espírito suíno vindo de novo, né? Aí aqui envolve muito o seguinte, voltando para o futebol, usando o exemplo do Endrick de novo, maldito Endrick, do maldito Palmeiras. Ele é atacante, cara. Então ele tem ali habilidades que ele desenvolve mais, que ele precisa mais para desempenhar a função dele, que é fazer gol. Mas ele também tem fundamentos de defesa, ele também sabe conhecimentos ali de lateral, de zagueiro e tal. Então você tem que ter a base fundamental de tudo. E aí você se especializa naquilo que você prefere, que você tem um pouco mais de familiaridade e tal. Aí você se torna especialista em alguma coisa. Mas fundamentos
é importante que você tenha fundamentos de tudo. E a faculdade, ela traz esses fundamentos muito bem, onde você ali é obrigado, né, a ver um monte de coisa. E aí esse monte de coisa são os fundamentos, que muita gente está pulando. E isso é ruim para a sua carreira. Isso vai ser cobrado em algum momento, necessariamente, cara. Você não consegue fugir disso, porque fundamento não são questões simples, iniciais, e sim questões fundamentais. E questões fundamentais são fundamentais, você precisa deles. Então fica aí uma reflexão para você não pular as bases da programação, não pula os fundamentos, não pula as categorias de base, não tem essa angústia de você pular a etapa e já ir para um nível mais acima pulando etapas. Não pule etapas, vá degrau por degrau, que com certeza a sua carreira vai ser melhor. Beleza? Era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Eu fiz um vlog aqui diferente, mostrando aqui o Parque Barigui aqui em Curitiba. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda. E se você curtiu também esse tipo de vídeo aqui, trazendo um tema e falando aqui sem edição, sem nada aqui, abertamente com você, sobre carreira na área de tecnologia. De repente eu faço em outros lugares e tal, trago outros temas. Deixa aqui também nos comentários quais são os outros temas aí que você gostaria que eu comentasse. E de novo, não pule as categorias de base, cara. As categorias de base são fundamentais. Se você fizer isso, a conta vai chegar, você querendo ou não. Beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima!